Shalom, shalom, boa noite. Mais um podcast para nós. Já perdi a conta, não precisa mais nem contar, né? Cento e... Ih, que sei. Foi muito mais, né, Aquino? 140 e alguma coisa. Uau! Já passamos. Eu já desafio quem começa a ver agora é passar por todos eles. Já pensou? Porque antigamente, lembra que as pessoas entravam em contato e falavam: ah, eu estou olhando desde o primeiro aqui, mas com 140 e pouco, eu não sei se... Então, hoje nós estamos com uma mesa diferente. E já aproveito, já digo boa noite para o pastor Jonas. Excelente noite a todos, que Deus abençoe, nos abençoe nesta caminhada junto de vocês. E agora eu vou apresentar o Alan, porque cadê o pastor Vinícius, o pastor Osano? Hoje é uma história de superação. O Alan Dantas está aqui conosco, ele vai contar a história dele. É um homem de Deus. Então, boa noite, Alan. Boa noite, pastora Naira. Boa noite, pastor Jonas. Obrigado pelo convite. Primeiro, gratidão. É satisfatório demais estar aqui com vocês hoje e poder dividir um pouco da minha história. E eu quero aproveitar, hoje o Vinícius não está aqui para dar o aviso, então eu dou o aviso, né? Boa ideia. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal, deixa o like, compartilha o podcast. Aliás, esse podcast pode ser um instrumento de evangelização, de ânimo para muitas pessoas que estão desanimadas, achando que chegou no ponto final da sua vida e das oportunidades. Por isso que eu digo que é uma história de superação. Deixe seu like, compartilha e também venha conhecer a área de membros, que tem muitos cursos para você. Cursos que são importantes tanto na área espiritual quanto emocional. São mais de 10 cursos e eu convido você. É só aí onde está escrito área de membros. Está escrito como? Inscreva-se. Torne-se membro. E é só você clicar e você já entra na área de membros. Então, vamos começar a falar com o Alan. O Alan, ele mora na Europa, para ser mais exata, na Alemanha. Foi lá que eu o conheci, quando eu fui pregar lá na Alemanha. Isso. E fala um pouquinho da sua profissão, para depois a gente falar de como você chegou aí, né? Hoje, minha profissão, eu exerço a gestão de carreira, né, e acompanhamento, que é todo o cuidado com o atleta. Então, o atleta que hoje joga, que tem um empresário, né, empresariando o atleta, mas fazendo essa parte que é o principal para mim, que é a gestão da carreira dele. E a sua história é uma história que me deixou impactada. Eu voltei aqui para o Brasil falando para o Jonas, porque a gente vê muitos brasileiros encantados com, principalmente, atleta e na área de futebol, com um sonho, que é um sonho bonito, né? O sonho de ser um jogador na Europa. E como que você chegou lá? Né? Porque você foi como atleta primeiro. Foi como atleta primeiro, isso. Foi uma promessa, né, de uma pessoa que se dizia agente, que eu não posso nem falar que essa pessoa é agente, que até diz respeito à classe, que tem muitas pessoas sérias também trabalhando no futebol. Uma pessoa que prometeu algo e acabou não cumprindo, e ali ficando na rua, né, passei uma situação bem desconfortável, mas com muita fé em Deus, sabendo Deus que eu servia que... Você já era convertido? Já era convertido, já. E falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Só que aí tive que suportar o processo, né? E nesse processo, o que você viveu nesse processo? Porque eu acho que vocês estão entendendo, né? Ele foi, né, como garoto, você era um garoto. Eu tinha 22 para 23, sim. Então ele foi cheio de sonho, com né? A promessa, cheio de sonho, né? Sim. O empresário o levou cheio de sonho, só que chegou lá, era um engano. Era, né? uma barca furada, que nós vamos dizer na linguagem do futebol, né? Não era nada sério, né? E lógico que acabei se argumentando com essa pessoa o porquê dessa liga, que ele tinha me prometido levar para as primeiras, segundas divisões para fazer avaliações. E aí, por eu argumentar, né? Então acabou jogando minha mala na rua, então fiquei na rua e aí começou, parecia um cigano cada dia na casa de um. Fui morar no porão, né? Que foi assim a parte que mais assim, que foi sinistra, como falamos, né? De morar no porão, ficar 3 dias sem tomar banho, né? De não poder sair do porão, porque se alguém visse eu saindo do porão, podiam me denunciar, porque o porão na Alemanha não se mora, então ali não tinha um banheiro,
Então foi bem... Tinha que fazer a necessidade num balde, tinha que urinar numa garrafa. Então foi só orava e chorava. E depois você falou para mim que alguma situação onde você conheceu a sua esposa. Que Isso. Eu acabei um dia com um brasileiro, acabei conhecendo, né? E ele queria muito que a gente saísse, eu não estava com cabeça para aquilo, eu sempre fui um cara muito dedicado, né? Então era treino, que eu falei, ó, a oportunidade vai aparecer, eu tenho que estar preparado, independente das situações, né? E aí acabei saindo e conhecendo o que hoje é minha esposa, né? Nos conhecendo ali e aí estamos aí já 15 anos, 2 filhos, né? Então, o que a gente fala é que é uma situação, é fundo de poço, porque você está num país... Então, o aparecimento da sua esposa, você retribui isso a uma providência de Deus para te amparar, para te dar mais estabilidade? Ela é uma alemã, né? Sim, com certeza, até porque eu me encantei com ela, né, pela beleza dela, e ela só queria, vamos dizer assim, saber da minha situação, só que até conseguir, né, nos dialogarmos ali, porque ela alemã, eu falando português, então foi bem complicado. Na época em que não tinha o Google Tradutor para ajudar. Não tinha telefone com o Google, isso aí foi em 2009, não tinha literalmente o Google Tradutor, nada, então ela queria saber, né, mais conversar comigo e eu, né, queria conhecer ela mais, mas muito difícil pela questão de não ter o idioma, não falava inglês, né, e nem o alemão. E aí? E aí depois acabamos trocando na época, acho que era o Orkut, e aí nós íamos pro centro da cidade e era Google. Aí era no Google Tradutor, traduzindo tudo errado, né? Até ela saber, acho que demorou uns 2 meses até ela saber que eu era atleta, que eu tava precisando de ajuda, e ela foi uma pessoa que literalmente fundamental na minha vida, que Deus colocou, que não conhecia o Senhor, e acabou ali dando todo o suporte, e isso só como ser humano, né? Como ser humano, não tinha interesse da parte dela nenhum, né? E aí acabou nos conhecendo e já estamos aí 15 anos, então assim, foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida que Acabaram se casando? Sim, nos casamos, hoje nós estamos 15 anos juntos, né? Temos 2 filhos, o Elias e a Esther. O Elias está com 7, a Esther está com 4 anos. 15 anos, vazei agora final de ano, 16 anos de Alemanha. O que eu achei bonito na sua história, e eu falo de superação, porque você já foi como um cristão para lá. E o fato de você não ter desistido, porque você podia ter... puxa vida, acontece tudo de bom com os outros. Isso. É isso que derrota as pessoas. Tudo de bom acontece com os outros têm oportunidade, o outro tem pai que apoia e que tem dinheiro para sustentar aqui. Então, a minha vida é uma ilusão, foi uma miragem. E aí você poderia ter voltado para o Brasil amargo. Sim. Por isso que a raiz de amargura contamina a muitos. A sua esposa, que não era convertida, ela não foi atraída por um homem amargo. Ela se sentiu interessada em conhecer a tua história, justamente porque não havia amargura em você. Eu fico imaginando como que era conviver com José, ali na casa de Potifar. Potifar amava José, porque José ele não via aquilo como ponto final. Ele continuava crendo que ele iria chegar lá, porque Deus deu um sonho para ele. E Deus deu um sonho para você. E hoje, a gente que conhece o que você faz hoje, foi muito importante você ter vivido essa parte de fracasso, para que hoje você seja o empresário, o gestor de carreira, que entende os atletas brasileiros que vão para lá e dá o apoio que você não recebeu. Então, quer dizer, não existe nada coincidência. Deus permite algumas coisas porque é justamente onde Ele vai te usar. E Deus permitiu que José passasse pelo que ele passou, porque ele precisava amadurecer. No teu caso, você precisava sentir na pele o que é frustração. A gente pensa, desculpa, eu penso que a gente não pode dizer que foi uma derrota ou uma frustração, porque se ele tem uma família linda hoje, foi porque ele passou por esse momento difícil, né? Se ele hoje é uma pessoa conceituada dentro do grau de honestidade, de homem de Deus, e as pessoas confiam no profissionalismo do Alan, é porque também você tem que considerar
o que ele passou lá atrás, né? Sim. Mas eu faço uma pergunta para você. Se você tivesse voltado para o Brasil naquela ocasião, você acha que teria sido diferente aqui? Eu nunca fiquei me perguntando sobre isso. Eu sempre, assim, Até aprendi com porque, meus pais. para que perguntar, né? Isso. Eu aprendi com meus pais, assim, né, a vida é feita de desafios, né, então eu tive uma escolha, né, eu queria ser um atleta, só que através de ser atleta tem também os desafios, né, eu só falo sempre que só vai viver o propósito quem suportar o processo, né, os jovens hoje querem ser atletas, mas tem um processo por trás que não é fácil, é duro, ainda mais no futebol. Tem Muitos não, frustração. a frustração que infelizmente faz parte, hoje, para essa nova geração, eu vejo um pouquinho, né, complicado com a facilidade da internet, de pedir hoje, chegar amanhã, só que essa frustração, os nãos que eu recebi... Ou a espera, né? E a espera, que isso daí é crucial, principalmente no esporte, eu creio que na vida em si, né? Em toda a área, se você vai fazer uma faculdade, universidade, vai demorar 4 anos, tem que estudar, né? Não vai ser fácil, vai talvez ter os ápices de 2 anos eu estou bem, no próximo eu não quero continuar, porque eu estou cansado mentalmente, fisicamente, e aí que Deus forma os grandes guerreiros. Eu digo que quando fala assim, espera no Senhor. Era uma frase muito quando as meninas solteiras da minha época, né? Espera no Senhor. Só que não havia uma espera, havia um desespero. Isso. E Ansiedade. agora eu nunca tinha entendido. Espera. O que é esperar? É ficar sentado esperando? É uma espera passiva? Não, o espera no Senhor é uma espera ativa. E qual é o tipo de ação que devemos fazer para este tipo de espera? Eu digo que uma coisa que me chamou a atenção foi você dizer que... Eu falei, a sua esposa já era convertida? Você falou, não. Não. E aí você falou algo interessantíssimo, lembra quando ele contou para a gente? Ela me via, sim, ajoelhado, orando, e ela me perguntava, o que você está fazendo? Sim, era assim. Então, o que chamou a atenção nela foi, dentro da sua espera, em relação à tua carreira, você estava ativo com Deus. Sim. Esperando em Deus, orando, treinando. Sim. Então, você vê, na área espiritual, orando. Na área da sua atuação, não desistindo. Peraí, eu vou treinar. Não, vai acontecer. Sim. E eu achei muito interessante dela ter se aproximado de Deus. E hoje ela é uma grande mulher de Deus, levita, a tradutora da igreja. Isso. Eu a conheci. E então foi ela ter sido, o que marcou foi ela ver você orando e ela ficar curiosa. Sim. Como que foi isso dela? Hoje eu até brinco, falo, hoje ela tá mais brasileira do que eu, né? Que as músicas do Brasil, ela canta, a senhora conheceu ela lá. E a experiência... Fala português sem sotaque. Sem sotaque, né? Muita gente mesmo? fala, incrível. Zero sotaque, todo mundo fala. Zero sotaque, aprendeu tudo, canta muito bem e faz a tradução, né? Incrível. Foi minha tradutora. Foi, a tradutora. Mas essa espera ativa é uma da... Porque ou a pessoa desiste, eu vejo que há uma bifurcação. Ou ela desiste, ou ela diz, estou orando, mas não faz a outra parte. Ação. A ação de treinar, de não deixar o sonho morrer, de abrir o seu network, ver as possibilidades. Espera aí, Deus vai me usar como atleta ou dentro da área do esporte. Se reinventar. São perguntas que você tem que fazer, não é? Isso. E hoje você diz assim, eu queria ter sido usado como atleta, mas hoje eu vejo o propósito de Deus. Foi um processo que eu tive que passar que não foi nada fácil, como a senhora disse, né? Tudo que eu passei, hoje eu tenho entendimento que não era o meu sonho, com certeza, era ter jogado na primeira divisão da Alemanha, né? Ter conquistado o nome, só que entender o propósito que Deus tinha na minha vida, né? Que era para eu ser usado na vida de outras pessoas. Então, hoje, para mim, que é mais gratificante, tudo que eu não tive como atleta, eu poder estar ajudando fora, né? Dando o suporte necessário, que são vidas, são seres humanos e, como eu disse, né? Entendi o propósito de Deus, que era transformar vidas, mudar vidas, né? Levar esperança onde já não tem mais esperança, e a pessoa que tem um sonho não desistir do sonho dela, né? Então, tudo isso que eu passei, com certeza, é superação e para outras pessoas e outras vidas. Interessante, Alan. É que a gente hoje ouve falar a respeito dessa classe, essa nova classe de profissionais, que são profissionais do esporte, né? Empresários, que empresariam jogadores.
na maioria das vezes, a gente não vê um cuidado especial com o atleta. A gente vê mais o foco dessas pessoas em que aquele garoto se torne sucesso e que ele produza bastante dinheiro. Né? Você tem uma visão diferenciada. Né? Você tem uma visão diferenciada do que se deve fazer com esses garotos. O que você aconselharia hoje para aqueles que estão começando a sonhar, né? Estão começando a sonhar com o futebol. Abrindo um parêntese, eu quero lembrar para você aquela experiência que a gente viveu saindo do campo de futebol ontem, quando lá a gente conversando com um menino, mais ou menos da mesma idade do Mário, e esse menino, a gente acabou puxando ele para perto, depois deu uma carona para ele até a avenida, e ali a gente conversando com ele, a gente viu que esse menino morava em Niterói, estava jogando no Volta Redonda, né, treinando no Volta Redonda. Quando houve uma desordem no Volta Redonda, ele acabou sobrando, saindo, e agora ele estava vindo de Niterói para treinar no time que a gente está se aproximando. Né? E de repente, você não via nenhuma possibilidade desse garoto ter um futuro, porque ele estava lutando sozinho. Super sozinho, mas correndo atrás. Mas indo atrás do sonho dele, uma coisa linda. E ele, obviamente, você via que ele não tinha condições de estar fazendo ainda mais vir para um treino quando não tem um treino, né? E ele dentro do nosso carro, eu senti no coração o desejo de dar um recurso para ele, né? Mas só que a bênção maior dele estava ali dentro do carro. Providência total de Deus, estava o Alan, que não viu o menino jogar, mas se interessou só de ver o esforço do garoto de correr atrás do sonho, entendeu? Então, quem sabe, é possível que alguma coisa aconteça com ele. Depois, aí eu digo para vocês, Deus está vendo o nosso caminhar. Deus está vendo. Hoje eu falava na oração, pela madrugada, o seguinte: nós precisamos entender quando Deus diz que os seus filhos comeriam e viveriam o melhor da terra. Quando Deus diz que Ele conhece o nosso coração e sabe quais são os desejos do teu coração, que Ele quer realizar isso. Só que 90% das vezes isso não acontece. Você não vê as pessoas tendo seus sonhos realizados, você não vê Deus atendendo ao desejo do teu coração, e aí a gente tem obrigação agora de entender isso. Por que é que não acontece? Por que não acontece? Se Deus diz que é assim, não, é assim, mas a tua contrapartida. Por exemplo, quando eu falei do menino. Esse menininho correndo atrás, ele saindo de Niterói, indo para a Volta Redonda sozinho, correndo atrás de um sonho, entendeu? E de repente você vê Deus... Aí, de repente, ele pega carona. E eu me vi muito. Você vê Deus colocando ele dentro... Até fico emocionado, né? Porque eu me vi como aquele menino lá atrás. Dentro do nosso carro. E ele nem sabe tudo que pode acontecer com ele, entendeu? Assim, é uma coisa... Os olhos de Deus sobre aquele menino. E os olhos de Deus, eu estou chamando a atenção de todos para a gente generalizar a situação. Você que não vê, você que não tem tido... Deus atendendo os seus sonhos, alguma coisa, procura saber na tua vida onde está o teu coração, porque o problema todo está no coração. Veja onde está o teu coração, qual é o foco do teu coração. Por acaso você tem amor a Deus? Por acaso você tem temor a Deus? Por acaso Deus está no maior plano da tua vida? Ou como muita gente fala, a tua família está no primeiro plano, o teu trabalho está no primeiro plano, a tua esposa está no primeiro plano, quando a gente sabe que Deus foi muito claro com relação a tudo isso. Ele não troca o lugar dele no teu coração por nada. E assim, quantas pessoas desistem, que eu estava falando, porque não tem um parente rico, um pai que possa financiar, como esse garotinho. Isso não paralisou. Não. Eu fico levando para a Bíblia. Já pensou se José ficasse, voltando para José, ele ficasse desmotivado? Puxa, eu não tenho um amigo influente lá no palácio para falar de mim. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, mas eu preciso de um amigo influente, eu não tenho. Olha, tem gente que tem, eu não tenho. E já pensou se ele entrasse em tristeza, em angústia, ou ele falasse assim, eu não tenho família aqui, não tenho ninguém, eu estou sozinho aqui no Egito. Ou, por exemplo, Davi, com promessa também. Ele entrou no palácio como músico de Saul, para tocar a harpa. Poxa, não é essa a minha promessa?
Músico, não. Músico, Eu tô aqui, ainda levo lança desse cara doido. Como assim? Quer dizer, Deus não cumpre sua promessa. Aí você fica amargo com Deus, amargo com as pessoas, desiste do teu sonho e Deus falando, peraí, ei, não acabou. Não, e é horrível Não você acabou. desistir do teu sonho, porque é uma vida de frustração Sim, é que o você que vai mais levar tem. pela frente. Eu queria que você falasse mais sobre o fato de você ter se visto nesse garoto. Eu me vi, fiquei até emocionado pela questão de... São milhares, né? São São milhares. milhares. No mundo inteiro, eu vejo na Alemanha hoje o sonho, né? Grande, só que eu sei também que é um caminho estreito, que infelizmente muitos vão ficar pelo caminho, né? Então eu sempre oriento, que nem ontem acabamos já trocando Instagram, ele já está conversando comigo no Instagram, né? Já dei uma olhada no perfil dele, né? Então, assim, é o que a pastora falou, de não ser paralisado pelas adversidades, pelos Sim. problemas que a vida vai colocar no seu Até as caminho. dificuldades. Porque Ele quando estava que eu reclamando, ele Isso. falou, poxa, eu gastei meu dinheirinho para Sim. vir aqui no treino, não teve o treino. Sim. Oh, meu Entendeu? Deus. E o pastor acabou fazendo um convite, eu ali como empresário também, lógico, eu tô vendo o esforço dele, então acabamos trocando e a gente não sabe o que o Deus tem preparado. É Pode ser E verdade. não daqui sabia do- ele que no lugar da frustração de um dia sem treino, tendo gastado dinheiro, Dinheiro. estava ali Não. a vida dele. Tava Deus preparado Algo naquele muito maior do portão que um de saída treino. para supri-lo de imediato e dar esperança para ele, entendeu? Algo muito maior do que um treino. E entra até nessa que o pastor acabou colocando agora, quando eu comecei a ir para a área do empresarial, né? Que eu comecei a fazer gestão de carreira de uma atleta, hoje jogou na seleção brasileira, jogou no Manchester United, né? Ivana Fuso, posso falar o nome dela aqui. E só que eu acabei perdendo por não ter, né, os documentos, eu levei ela para a empresa, eu também novo entrando nesse meio. E só que eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar, né? Saber o propósito que Deus tinha. Acabei Sim. continuando. Teve frustrações, com certeza, porque o ápice, né, do empresário, da pessoa que está fazendo gestão de carreira, é colocar um atleta num time como o Manchester, né? Um clube grande. E comecei e falei, pô, tenho que começar com o que eu tenho, cara. Eu não sou um jogador que joguei na Alemanha, que eu tenho um nome grande aqui, mas eu vou começar aqui no time da 5ª divisão. Então, eu comecei a fazer esse trabalho com os atletas, que é o que eu amo, né? Eu aprendi muito com meus pais desde pequeno. Você tem que amar o que você faz. Então, o dinheiro, para mim, é consequência do meu trabalho. O dinheiro não vem à frente do ser humano, para mim. Então, eu amo o que eu faço, que é a gestão de carreira, que é cuidar, que é estar com o atleta. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho 2 atletas que jogam na seleção de Moçambique. E passei muito, que você que está agora me assistindo deve estar passando, muita humilhação, vergonha, as pessoas desacreditando, rindo do teu sonho. Na minha cidade, na Alemanha, as pessoas desacreditavam. E eu tenho visto quanto Deus tem me honrado indo programas de televisão na Alemanha, assim, para mim isso eu cheguei na rua em 2009 e hoje o que Deus tem feito, pessoas, hoje eu tô Do porão para TV. Do porão para TV, literalmente. Hoje o Zé Roberto também acompanhando meu trabalho, hoje eu trabalho, para quem está me assistindo, eu trabalho com o Zé Roberto também, né, junto, agora em parceria na empresa Flash. Então, tudo isso foi o trabalho de Deus, mas muita humilhação, pessoas riam, mas pessoas são, infelizmente, que eu vejo hoje, as pessoas são cruéis. O mundo cruéis, hoje, as pessoas são má, porque a pessoa que nem esse garoto de ontem já não tem um apoio da mãe, às vezes, já não tem... O processo dele já é pior do que uma pessoa que tem condições financeiras, um carro, alguém para pagar. Sim. Ele não... Zero, ele está sendo contra tudo e contra todos, literalmente. Se ele não conhecer Deus, que nem graças a Deus, essa foi... Não... Qual a idade dele? Ele devia ter 14, né, pastor? Certeza. Entre 14 e 16. 14 e 16. Só que você vê que tem a perseverança ali, que você vê que tem um fogo ali, uma chama acesa de querer vencer na vida, né? E quando eu digo vencer na vida também, não é só no futebol, que vem a ser um grande homem. Porque tem muitas pessoas que estão frustradas no futebol. Conheço amigos, eu também fui uma pessoa que também tive que me reinventar e entender que nem eu vou na minha cidade e, cara, você é um guerreiro, cara. Você construiu sua família, você é um homem responsável, um homem que leva a vida com dignidade, porque eu também, nessa trajetória da vida, eu perdi vários amigos, né? Fazendo coisas erradas, pessoas que estão presas, que acabaram indo por outro caminho também. Então, fico feliz também de ver essas pessoas encontrar e saber que se tornaram grandes homens e não só o futebol em si, essa questão de hoje, principalmente com a rede social, de você tem que ser grande, tem que ter o dinheiro, e o dinheiro, como eu disse, é consequência do trabalho. Você tem que ser um ser humano bom, né? O chamado de Deus aqui, com certeza, nas nossas vidas é levar esperança, luz, tratar o nosso próximo, que seja ele independente da classe social.
E antes, eu digo sempre, antes de ser interesseiro, seja interessante. As pessoas hoje vivem num mundo muito de network, e acabam esquecendo esse lado humano que, assim como ontem nós encontramos aquele garoto, pode ser que o ano que vem ele está no Fluminense, no Flamengo arrebentando, e ele com certeza nunca vai esquecer aquele momento ali. Verdade, é verdade. E quando a gente, hoje, falando de gestão emocional, a gente tem um grande problema. A geração X já tinha esse problema. A geração Y agravou. E a geração Alfa piorou ainda mais, que é não saber lidar com a frustração. E os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles não são ensinados. A gente estava conversando na hora do almoço, né? Você falou, era uma pancadaria na época da gente, né? Nós não éramos poupados de nenhum tipo de frustração. Não pode, não dá, acabou, não tem dinheiro. Eu já falei o quê? Minha mãe só olhava, só com aquele olhão dela, já falava, deixa eu ficar quietinho. Isso não é para você. E a gente lidava com aquilo, superava, se reinventava e não ficava destruído pelo não ou pela frustração. Enquanto que hoje nós vemos que uma crítica faz acabar com o mês ou a semana inteira do jovem, ou destrói a vida dele. Ele não consegue. O índice de desemprego, de mudança de emprego, não é por falta de capacidade, mas é porque os jovens não conseguem enfrentar um chefe difícil. E aí ele prefere mudar de emprego do que superar aquela dificuldade com aquela pessoa. E isso faz pessoas fracas. Sim. E não é assim, porque Jesus ele não ensinou a gente a ser fraco, não. Olha, pega a sua cruz. A cruz já não é fácil. Então, pega a sua cruz. Ele fala que o caminho é estreito, que o caminho é apertado, a porta é estreita. Ele fala de um cálice, quando os discípulos falam que queriam poder, eles falam, vocês querem poder? Mas vocês conseguem tomar o cálice que eu tomo? Né? O cálice da aflição, o cálice da negação, o cálice da humilhação. O que você falou, Jesus ele deixou um padrão. Sim, mas isso não é o ponto final. Mas ele fez questão também de deixar registrado que no mundo tereis o quê? Aflições. Então ele falou, eu estou passando, mas olha, tu tem que levar a tua cruz, cara. Você não quer. Então, aí o cálice que Jesus tomou era o cálice. Ele tinha uma aprovação, porque todo mundo gosta de aplauso. E Jesus tinha uma aprovação? Zero dentro de casa, zero em Nazaré. Queriam jogá-lo de Nazaré do precipício. Em relação a Jerusalém, rejeitado pelos religiosos. Em Cafarnaum, amado pelos milagres, mas ele não estava em alta com os religiosos também. Então, ele enfrentou a desaprovação, ele enfrentou a humilhação, ele enfrentou os dias maus. Ele não teve o glamour que você pensa. Não, porque Jesus teve glamour? Não. Ele passou ali, imagina ali na frente de todo mundo passando, humilhado. Quer dizer, ele é o fracasso, porque ele falou que ele é o Filho de Deus, mas se ele é o Filho de Deus, por que ele está vivendo tudo isso? Os questionamentos, aquele questionamento que as pessoas que passavam meneavam a cabeça e diziam, se você é filho de Deus, desce daí. Alan, se você é filho de Deus, você veio com uma direção de Deus, você foi para a Alemanha com uma direção de Deus, como é que aconteceu tudo isso? Ainda vem aquelas coisas, cadê teu Deus? Isso ainda vem essa confrontação, né, que você tem que ser muito mentalmente, você tem que ser um monstro, porque as pessoas querem te colocar para baixo, literalmente, cadê esse Deus que você serve? Você bota versículo, você vai orar e está acontecendo, só que é aquilo que eu disse, né, quando a gente serve a Deus... Sabe que diante dessa conversa nossa aqui, não tem como não pensar o número grande de pessoas destruídas. Muito. Pessoas que estão vivendo ao teu lado, ali contigo, ao redor. Ou desistentes. Desistentes, assim, destruídas, né? Que desistiram, que se frustraram, que não soube administrar a perda ou a frustração, né? Não soube administrar ela mesma, né? Porque hoje eu acho que o grande desafio do ser humano não é nem ficar olhando ao seu redor, é ela mesma ela aceitar o desafio de crescer, aceitar o desafio de romper as barreiras. É isso. Está faltando, né? Está faltando gente. Eu acho que assim, o mundo está tão esquisito, eu gostaria de falar isso, que assim como hoje falta mão de obra
para as Big Tech, para a inteligência artificial, toda essa gama de novas profissões, você não tem mão de obra preparada para isso. Da mesma forma, você tem, no lado pessoal, no lado emocional de cada um, o ser humano não está preparado para enfrentar o que a gente está vivendo hoje. Não. Que é um tempo diferente, que é um mundo diferente. Sabe, talvez você nunca tenha ouvido falar na volta de Cristo, mas provavelmente você esteja ouvindo agora, pela primeira vez. É uma realidade, é bíblico, né? E é bíblico e a gente está vendo o mundo girando em torno disso. Então, as coisas tendem naturalmente a ficar mais pressionadas. Então, você está debaixo de pressão, você está vivendo debaixo de algum sentimento estranho que você pode considerar opressão, depressão, mas, no fundo de tudo, é uma gama de frustrações que você está acumulando que está te deixando debaixo desse sentimento, vivendo esse sentimento. É hora da gente parar para pensar, porque esse podcast aqui ele é muito direcionado, né, à palavra de Deus, e hoje a gente está com a Alan aqui para poder falar um pouco do que ele viveu na vida dele, né? O nível de superação que ele precisou para poder hoje ser uma pessoa bem-sucedida, tanto familiarmente, como espiritualmente, como profissionalmente. Então, é uma pessoa que continua lutando, batalhando. Eu tenho visto a fome, o interesse dele em fazer melhor todos os dias. Eu vejo ele buscando as conexões, ele alimentando as conexões que ele tem. E eu falo, cara, esse é o caminho. Sim. Quem dera nós tivéssemos hoje nas escolas, ou pais educando seus filhos, mostrando essa garra que você hoje precisa ter para poder alcançar. E eu não posso deixar de registrar aqui, Alan, que o fato de você ter Deus na tua vida te ajudou muito, né? Foi uma mão estendida, uma mão invisível estendida o tempo todo para te dar o suporte, porque, queridos, não tem jeito, é a vida. Nós precisamos passar pelos vales e pelas montanhas, não é só de montanha. Sim, a gente tem hora que desce, vai lá embaixo. E as nossas emoções, elas são especialistas em subir e descer. Né? Você recebe uma notícia boa, você está lá em cima. Vem uma notícia ruim, te rouba aquilo no instante. E você fica, poxa, cadê a notícia boa que eu recebi, né? E hoje o que eu vejo que é o pior, né, assim, dessa nova geração que a gente está conversando, é a comparação, né? Porque é você abrir o Instagram, um jovem que, vamos dizer, que tem um sonho de jogar, ele tá vendo ali o amigo dele assinar no Flamengo e ele já se coloca lá embaixo. Ah, sim. Pô, eu tô aqui ainda, não sou ninguém, e aí a família, então você que tá me assistindo agora, que tem um sonho, continue buscando o Senhor, continue pagando o preço, é um preço muito alto, né? Você tem o desejo que age no seu coração, independente da profissão, se é atleta, se é um empresário, e só vai viver o propósito quem suportar o processo, suporte o processo. Tenho certeza que Deus tem um plano lindo na tua vida também, mas que você tenha perseverança e garra e determinação. Não venha ser mais uma pessoa que venha estar se omitindo, você tá perdendo para você mesmo. Você fala que vai começar algo e para, você não continua, você fica em 2 meses em dieta e no terceiro você já está saindo. Então tenha comprometimento, é com você. A guerra e a luta é com você, não é com ninguém. É para você que você tem que fazer, não é para seu pai, não é para sua mãe, não é para seu amigo, não é para o Instagram. É para você, é para sua vida. Porque um dia vai chegar, né? Vai chegar o dia. E quando o dia chegar, você precisa ter um preparo emocional e espiritual. Sim. Porque não é só o dia chegar, porque o dia pode chegar e você pode perder tudo. Mais uma vez falando de José, o dia chegou e ele estava no ápice. Mas ele, emocional e espiritualmente, ele poderia ter perdido tudo na hora em que Deus o colocou à prova para perdoar os irmãos. Se ele não perdoasse, aquilo era um teste de Deus. Sim, ele ia perder tudo naquele dia. E olha que ele estava no caminho da escolha de não perdoar, pôs o irmão na prisão, fez a maldade de esconder a taça no saco de mantimento de um dos irmãos. E então ele estava no processo de uma escolha do emocional dele descontrolado pela ferida, pela mágoa. De repente ele acordou para isso que não é bom para mim. Não, isso eu tenho que ficar bem com Deus, eu tenho que ficar bem emocionalmente. Foi quando ele liberou o perdão.
Deus o consolidou. O que eu vejo é que você hoje é usado não só para a carreira desses jovens, mas também para dizer, olha, você tem que ter uma vida, porque você é um exemplo. Eu vejo pelo perfil, você entra lá, Alan Dantas, né? Sim, Tá, Alan é o teu Dantas perfil oficial. no Instagram, Isso. oficial. No perfil dele tem a parte física. É ele bom treina, falar Alain. Isso. Escreve-se Alain. escreve Alain isso. Dantas. Alain o Dantas. francês, A-L-A-I-N. Isso. E Dantas. Então eu vejo lá, ele treina, ele libera a palavra de Deus, ele inspira esses jovens a buscarem, a orarem. E eu vi de perto uma vida com família, uma vida linda, familiar, e ele como servo, porque como que eu o conheci? Como servo dos seus pastores. Alguém precisava me levar em uma loja que eu precisava comprar uma camisa para o meu neto. Ele poderia dizer, sabe, não, eu não tenho tempo, ou mandar outro. Eu o conheci com o coração de servo. A primeira coisa que ele falou para a pastora, deixa comigo, vai comigo. E não foi uma, foi uma, duas, três, quatro, cinco, até a gente achar aquela camisa específica que ele queria, de time de futebol. Mas, assim, eu vi a sua esposa servindo como tradutora, ele servindo como, tipo, motorista. Isso é coração de servo. E não é porque ele chegou lá que ele deixou a vida dele com Deus e o coração de servo de lado. Por isso que Deus o mantém e vai levar além. Nunca perca teu coração de servo, não importa o lugar aonde você chega, que eu imagino como que deveria ser conversar com Davi. Ele sempre ia falar, Deus me tirou de trás das ovelhas. Sim. Ele ia sempre lembrar, sempre exaltar a Deus. A humildade era uma marca de Davi. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você está pensando, achando, você acha que Jacó, depois que passou aquele período, os 3 períodos de 7 anos lá com seu tio Labão, servindo, e depois que ele passou a ser um patriarca, né? Tu acha que ele vivia falando, se lamuriando pelos 7 anos que ele perdeu lá? Não, de jeito nenhum. Foi um degrau na vida dele. Então, isso eu estou falando exatamente de propósito, né? Para que a gente, se você tiver que falar do teu passado, exalte o que foi importante. Isso. Não veja o teu passado como tendo sido um impedimento, um atraso na tua vida, mas uma preparação. A frase de Jacó, né? A última frase que ele fala para Labão. Olha, se não fosse Deus na minha vida, eu sairia de mãos vazias. Mas Deus, essa noite, ele me visitou e aí ele fala, porque Deus, é por causa de Deus que eu não saio de mãos vazias diante de você. Então, acho tremendo. Ele exalta Deus o tempo todo. Não é o meu talento em cuidar do rebanho, não foi sorte, foi Deus. Ele exaltou Deus em todo o processo dele. Foi necessário o processo de Jacó? Sim, para ele se tornar Israel. Um homem maduro, um homem apto a ficar ali no topo da promessa. Mas você concorda comigo que, humanamente falando, seria uma perda de tempo? Ele perdeu tempo ali com Labão? Tudo lutando por uma esposa? 7 anos. Se eu olhar para a minha vida, eu tinha um sonho. E às vezes eu falo para o Jonas, mas ele não sabe a força que eu tinha dentro desse sonho. Eu sonhava em ser diplomata, mas por muito tempo eu fiquei olhando para as impossibilidades. Não, mas eu não vou poder. Como que eu vou? Para ser diplomata eu tenho que estudar idiomas. Eu não tenho. Minha mãe e meu pai não têm dinheiro para uma escola. Então, primeiro eu coloquei todas as impossibilidades. Não é só isso. Eu vou precisar ir para o Itamaraty, eu vou precisar isso, eu vou precisar aquilo. Eu sondei tudo, eu sonhei, eu desejei. Até que eu comecei a andar rumo a isso. Eu comecei a ver que eu não precisava de dinheiro, mas eu precisava de oportunidade. E eu cavei a oportunidade e Deus me abençoou. Então, eu consegui um curso com bolsa de estudo, outro assim, outro... Aí, quando eu achei, né, fui bater na porta do consulado, eu morava em São Paulo, fui bater na porta do consulado italiano. Eu preciso aprender, eu sou de família italiana, mas eu preciso aprender o italiano formal, né, com gramática, com tudo. Quanto custa o curso? É gratuito. Você vê que você desiste sem procurar. Sem procurar. Gratuito? Inteiro? Ou é só o início? Porque tem aquela coisa, você faz 6 meses, depois, né? Te dá um açúcar. Não, aqui. inteiro. E eu estudei o tempo todo no consulado, com nativos.
eram meus professores italianos, eram nativos, que é melhor do que você aprender com nativo. Eu falei, agora eu gostei da história. Fui bater lá no consulado da Rússia. Tem aí quem... Eu gostaria de aprender... Por quê? Não me pergunta até hoje, mas por quê? Eu queria aprender russo. E aí, por causa de um professor de linguística. Ele disse, Naira, não tem tradutor russo. E ele falou, vai aonde não tem ninguém. Aí eu falei, eu vou onde não tem ninguém. Aí aí ele falou, mas por quê? Você é de família russa? Não tem ninguém, absolutamente ninguém. Mas tem curso aqui. Aí eu fui alfabetizada, comecei a estudar russo. E assim foi. Na Aliança Francesa, minha mãe conseguiu uma bolsa de estudo, estudei, fiz completo. E aí o inglês, não consegui bolsa de estudo. Se você quiser perguntar na Aliança, na cultura inglesa, nem em nenhum lugar. Mas eu consegui estudar com nativos ali. Então, eu me tornei diplomata? Não. E aí? Mas o máximo que eu consegui foi trabalhar dentro de uma embaixada. Mas eu não me tornei diplomata. Aí, ser frustrada, não. Eu vi que Deus me fez percorrer tudo isso, porque hoje eu trabalho para Ele, dentro da área que eu sonhava. Hoje, como missionária, eu sou a diplomata do Reino de Deus. Então, eu vi que Deus me preparou. Eu estava focando em uma coisa, e Deus falou, deixa ela focar, porque ela vai estar sendo preparada para aquilo que eu quero. Então, cuidado para você não pensar, não, estou frustrada, eu estou frustrada porque eu não me tornei diplomata. Eu não, estou feliz da vida porque eu estou dentro daquilo que Deus deseja para mim. Então, sonhe, deseje, mas aceite o processo, aceite o não, a frustração, o dia mal. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite pode durar algumas horas, a noite pode durar alguns meses, a noite pode durar alguns anos. Mas o dia vem, né? Eu imagino você ali se sentindo, coitado de mim, não tenho como tomar banho, eu tenho que... esse balde, eu estou aqui, coitado de mim, quantas pessoas dá certo e para mim deu tudo errado. Eu tinha que cair na mão de um homem que não cumpriu aquilo, e iludiu meus pais, iludiu a mim. Mas não, ao invés de ficar amargando, é aquilo, gente. Se você for dirigir olhando para o retrovisor, você vai causar um grande acidente ou vai ficar parado no acostamento. E até nisso que a senhora acabou de citar agora, né? Não ficar olhando para as diversidades. Eu comecei, depois que eu me reinventei, comecei a estudar, fazer vários cursos. E comecei numa equipe pequena, ali perto da minha cidade, porque eu também não tinha condições financeiras de estar indo num Hoffenheim, que era muito longe, distância, então tive que fazer alguns trabalhos também, para você que está me assistindo agora, tive que trabalhar algumas empresas para me manter, para manter a minha família treinando e o sonho ardendo no coração e continuando. Então, cheguei a trabalhar de manhã uma semana, uma de tarde e uma de noite, para hoje estar vivendo isso. Então, não foi algo que caiu do céu. E hoje eu consigo entrar num Bayern de Munique, hoje eu consigo entrar no Hoffenheim, no Augsburgo. Então, você vê como que é o trabalhar de Deus, né? Eu não consegui como atleta e hoje eu consigo entrar ali pela porta da frente com respeito das pessoas, falar com o treinador, com diretores, que isso para mim é gratificante demais, de respeitar o processo. E eu também posso falar para vocês aqui que eu já tive várias propostas de fazer coisas erradas, que no meio do futebol existe muito. Famílias que têm condições financeiras, você que está me assistindo agora, procure saber. Às vezes você conhece alguém no Instagram, alguém indica. Hoje tem a facilidade, no meu tempo já não tinha tanto, então vai buscar informação, pega o nome dessa pessoa, me escreve, se for o caso, conheci, fizeram a proposta Y aqui, para a gente poder pelo menos orientar, né? Que o que eu passei é o que eu não quero que outras pessoas passem por esse mesmo processo. A gente sabe que tem um processo, mas tem coisas que a gente pode estar ajudando, a gente pode estar evitando, frustrações, famílias perderem dinheiro, jovens desiludidos, né? A gente pode perder um jovem, né? Tipo, com uma atitude dessa. Você ficou na Alemanha lançado de escanteio, literalmente. Sim. E sem falar uma palavra de alemão. Você vê que ele não conseguia se comunicar, zero. E sem família, então não foi fácil, mas eu aprendi isso em casa. Então isso aí também que foi a base fundamental, foram meus pais, com certeza, de ter esse espírito do meu pai, né? Meu pai não é brasileiro, meu pai é cabo-verdiano, Afonso, minha mãe, Dona Rita, nasceu no Brasil, mas sempre com esse espírito de guerreiro, de lutar. Se você quer, você tem que ir à luta, né? Ninguém vai te dar nada, e sabendo que eu sirvo dos reis, né? Então a história é se Amém. reinventar. Amém. Se reinventar. Está chegando ao fim do nosso podcast, que foi fantástico. Não sabia que ia ser tão interessante, tão instrutivo, né?
para você que está nos ouvindo aí, acompanhando, que conhece alguém, conhece um rapaz ou uma moça que está embreando por esse caminho de atletismo, de futebol especificamente, né? O Alan é uma pessoa que tem o nosso aval, né? O meu e da Naira, para poder estar te atendendo e, quem sabe, né? Criando aí um relacionamento que para o futuro possa trazer bons frutos, né? Amém. Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo. Lembrando, gente, é muito importante você deixar o seu like, compartilhar e também se inscrever aqui no canal. Até. Então, não, eu concordo com o que você falou aí agora e eu até faço um clamor para vocês. Por favor, não deixe de clicar, não deixe de clicar o like, né? Não, dá o like. Dá o like, dá o like. Dá o like porque o trabalho é árduo, né? É árduo e a gente precisa que esse trabalho seja mais difundido ainda e todos nós sabemos que ele só será difundido se ele for relevante, né? E quem vai dizer se ele é relevante é você. É verdade. Então, você que tem curtido aí, aproveite, faça o seu like e passe para outras pessoas. Faça isso. Amém. Então, até a próxima semana. E lembrando que toda segunda-feira é o podcast, terça ao vivo, e os outros dias à noite são vídeos para você, e pela manhã, às 6 horas, o nosso devocional. Ainda quero dizer o seguinte, que no sábado, às 18 horas, é isso? Isso, às 18 que vai ser? Vai ser às 18, com os jovens? 19h30. Às 19h30, o Alan vai estar dando uma palestra aqui para os nossos jovens, né? E se você está nos ouvindo, vem para cá, vem ouvi-lo. Amém. Até a próxima semana.